mal pra você. Porque o Cazuza, ele teve mal em 85 e ficou internado, né? No Rio. Quando ele ainda não sabia que tinha AIDS, mas ele teve... Foi a primeira vez que ele foi internado, assim. Sei. Ele teve uma febre muito forte, ninguém sabia o que era e tal. E ninguém do Barão foi visitar. Caramba, não sabia. É. E aí quando ele estava internado, ele vê o Beija-Flor na janela e compõe com o codinome Beija-Flor. Entendi. Por causa disso. Mas aí depois eles fazem as pazes. Depois, na outra internação que o Cazuza tem em 87, o Frejá vai visitar. Daí eles compõem Blues da Piedade no hospital. Entendi. Então a relação muda. Então, mais ou menos a história do Barão é essa. E a do Cazuza, pra gente seguir daí, então, ele faz um disco de sucesso. Quando que ele descobre que ele tá com HIV e tem toda aquela... O Brasil inteiro acompanha, né? A história... são 3 momentos, assim. Ele tentando descobrir, isso foi até 87. Foram 2 internações... E o momento como que era da AIDS, assim? Assim, a gente sabia que tinha uma preocupação, mas tinha muita gente já morrendo no Brasil ou não? Era difícil de rastrear, né? Porque os instrumentos para você fazer detecção, não era tão fácil. Isso ainda não estava tão claro. Mas já se falava bastante na doença, tá. Desde o começo dos anos 80, mas ainda não se entendia muitas coisas sobre ela, até assim, tratamento, né? Então, mas ela era um tema de assunto internacional. Nos Estados Unidos era um lugar onde estava sendo bastante debatido. Os soropositivos estavam fazendo campanha pela liberação dos remédios, né? Como o AZT e tal. E aí, o Cazuza, ele tem essa primeira internação dele em 85, que ele ficou com muita febre, ninguém sabia o que era, levaram pro hospital e acharam que era um fungo no pulmão. Beleza, ele tomou o remédio, melhorou, pum, seguiu a vida. Aí em 86 ele lança o segundo disco dele, não lembro o nome, mas é o que tem Nosso Amor a Gente Inventa. E aí ele tem em 80 daí tem a Descoberta. A Descoberta foi assim, eles já tinham uma suspeita. Foi em 87. Aí em 87 ele tem mais uma recaída, se eu não me engano, fica internado no Rio de novo e aí faz um exame. Aí o médico chamou os pais dele para contar, chamou a Lucinha e o João. Sim. E a Lucinha escreve no Só as Mães São Felizes, o livro dela, que ele falou assim: o filho de vocês foi tocado pela AIDS. Porque até então eles cogitavam, mas assim, não, imagina, filho, não é, imagina. Eles foram o tempo inteiro muito esperançosos, assim, em relação ao Cazuza. Numa época que matava mesmo. Né? Era uma sentença de morte. E aí o médico falou: não, o filho de vocês foi tocado pela AIDS. Aí, no dia seguinte, se eu não me engano, aí ele contou pro Ezequiel, não contou pro Cazuza quando chegou em casa. Ó, Zeca, seguinte, aconteceu isso, a gente quer que você vá com ele pra ele ouvir do médico. O Ezequiel leva o Cazuza. E aí o Cazuza fala: o que é, Zeca? Quer que eu faça o quê lá? Ah, Caju, a gente vai só lá. Ele quer conversar com você. O Zeca já sabia, né? Não podia falar. Aí tá bom, eles vão lá no hospital, o Cazuza vai e o Zeca fica do lado de fora. Aí ele conta que o Cazuza sai assim, meio atordoado, assim. O que foi, Cazuza? Vamos pra praia, vamos andar um pouquinho, vamos espairecer. O que aconteceu, cara? Eu tô com AIDS, porra. Caramba, foi esse o diálogo. Foi mais ou menos assim. E aí, assim, o que você vai fazer? Naquela época não tinha tratamento. E aí, aí eles fizeram uma viagem pra Boston pra retificar o teste. Fizeram exames lá e a equipe de um hospital de lá, que era uma das referências mundiais, confirmou que ele tinha mesmo, não tinha mais o que questionar. E aí eles voltam pro Brasil. Beleza, ele tem mesmo, não tem mais o que fazer. E aí ele começa a trabalhar nas canções pro Ideologia, em 87. Ele já escreveu, se não me engano. Aí quando é em outubro, ele tem uma outra recaída. Aí começa a ter uma febre de 40 graus, ele tá em casa, ligam pra Lucinha, ela tava lá na delegacia resolvendo algum BO lá. Sai correndo, o que aconteceu? Vamos internar. Aí internam e a equipe médica tenta descobrir o que é. Porque assim, você tá tratando as infecções... porque você baixa sistema imonológico. O sistema imunológico começa a dar um monte de doença que começa a aparecer. Infecções oportunistas, como ela chama. Que se aproveitam, né? Até que uma hora o Abdon era o nome do médico. Ele fala: não temos mais o que fazer. Agora recomendo vocês levarem ele para Boston. E aí que eles começam nessa rotina de ficar... Ele fez várias viagens lá para Boston para fazer o tratamento. Aí ele foi para Boston e aí ele já tinha escrito Ideologia, a canção Ideologia, né? Ele estava pensando no lançamento do próximo disco dele. O Frejá entregou a fita para ele com a melodia
Eles escreveram, não foi, a ideologia eles não escreveram no hospital. Blues da Piedade, sim. A letra, a melodia não. O Frejá entregou em cima da hora. Mas aí o ideologia foi assim. Aí ele levou a fita com ele pra Boston. E lá em Boston, aí ele quase morreu, né? Ele, tanto que em Boas Novas ele canta, né? Eu vi a cara da morte, ela estava viva, que é uma canção do disco Ideologia. Ele teve algum vírus, fungo, não sei o que foi, que aí trataram com um remédio que tinha um efeito muito nocivo, anfo alguma coisa lá, que ele ficou mal pra caramba, começou a ter convulsões e falava coisas fora de si e tal, ficou muito mal, assim. E foi nessa hora que ele teve que assinar um termo para tomar um remédio experimental. Entendi. Contra a AIDS. Porque, assim, como as coisas estavam sendo descobertas, quando ninguém sabia. Quando aparecia um paciente querendo tomar, sabe, se dispunha a tomar alguma coisa, e para a indústria farmacêutica era importante para ter resultados, então ele aceitou tomar. Não, se eu não me engano, não era o AZT ainda. Aí ele tomou esse remédio, fez bem para ele, e ele volta pro Brasil. Aí ele termina o disco Ideologia, onde ele bota daí Boas Novas, onde ele canta isso daí. Aí tem Ideologia, daí tem Brasil, que é a canção que ele fez pro filme do Léo Rodrigues, que é o Rádio Pirata, que fala sobre corrupção e tal. Aí foi regravado pela Gal Costa, entrou no Vale Tudo, que era a novela que abordava esse tema, não sei o quê. Cara, dali pra frente, 87, até aí ninguém sabe, tá? Ah, é? Não, ninguém sabe ainda. Eles não queriam contar. Beleza. 88... ele trabalha o disco Ideologia, ele grava o Tempo Não Para, que foi uma série de shows da turnê do Ideologia, que deu origem ao disco Tempo Não Para, e ele também tem algumas recaídas e tem algumas internações. Tudo isso ao longo do ano de 88. Quando chega no fim de 88, assim, Ideologia bom pra caramba, vale tudo, sabe, a Canção Brasil indo bem, que a novela Vale Tudo foi de maio até junho de 89, né? Aí ele foi ser interessado pela Marília Gabriela, de Cara com Gabi. Putz, essa entrevista é bem marcante. Só que ele não falou que ele tinha AIDS nessa entrevista. Ah, ele não fala? Não fala. Mas ele já tá bem magro. É que assim, ela sabia. Não é que ela sabia, ela já desconfiava muito. Claro. Então, os boatos eram muito fortes. Ele tava já magro. E aí o que acontece? Quando ele volta de Boston, ele precisa contar o que ele foi fazer. E a versão era, eu fiquei doente. Eu fiquei doente, fui me tratar, fiquei doente. Quando ele lança o Ideologia, porque ele ficou de outubro a dezembro de 87 lá em Boston. Então, quando ele volta, ele precisa contar o que ele foi fazer, ele precisa explicar a canção que ele fala que viu a cara da morte. Então, ele fala que porque eu fiquei doente, porque eu fiquei doente. Mas, assim, a especulação... pois é, Cazuza. E assim, bom, beleza, todo mundo sabia que ele era homossexual. Então, e a questão da AIDS, Cazuza? Tipo, nas entrevistas era assim, sabe? Tipo, entendi. Tá, Cazuza, e o que você acha dessa questão da AIDS? Aí ele falava, mas assim, a pergunta não era você tá com AIDS. Entendi. Era, tá, e o que você teve lá? Você ficou doente e tal? Então, o público oficialmente não sabia que ele tinha. Beleza. Quando ele vai pra entrevista com a Marília Gabriela, ela entra no assunto, ele foge, diz, não, pois é, essa doença é bem complicada, porque agora, sabe, como eu canto ali, meu prazer virou risco de vida, né? Tipo, agora eu tenho que me cuidar, porque eu não sei o que vai acontecer e tal, não sei o quê. No intervalo, ela olha pra ele e fala, Cazuza, por que você não assume? Nossa. Qual que é o teu medo em assumir? Você só tem a ganhar, cara. Você, sabe, você vai ajudar muita gente. Aí ficou pensando, e não, mesmo assim a entrevista seguiu. Cazuza chegou em casa e falou pra mim, mãe, eu vou assumir. Não, Cazuza, não pode fazer isso, mãe. Em Brasil, eu canto. Brasil mostra a tua cara. Eu tenho que mostrar a minha pra ser coerente. Beleza. Ele decide, só que assim, não lançou nenhum comunicado, nem chamou a imprensa. Quem foi o Zeca Camargo, o cara que revelou. É mesmo? E como é que foi essa história? Ele foi mais uma vez ser internado nos Estados Unidos. Isso foi no começo de 89 já. Eles foram para Boston. Eram só exames que ele ia fazer lá em Boston, para fazer um check-up, assim. Só que aí eles passaram em Nova York para não desperdiçar a viagem. E o Zeca tava em Nova York. Ele trabalhava na Folha de São Paulo. Então ele era repórter baseado lá, sabia que o Cazuza estava lá e queria tentar uma entrevista com ele para perguntar. Um dos objetivos dele era perguntar pro Cazuza se ele tinha AIDS. Sei. E aí, cara, ele começa a tentar descobrir o hotel do Cazuza. Porque, tipo, não foi combinada a entrevista. Tipo, o Zeca soube que ele tava, soube a rua, tentou num hotel, não era. Aí, daqui a pouco, ele descobriu o quarto do Cazuza num determinado hotel, ligou, o Cazuza atendeu. Oi, aqui é o José, eu não sei como é que é o nome dele agora. Na biografia ela fala. Procura aí, o nome Zeca do Camargo.
É Zeca Camargo, procura Zeca Camargo. Não, o Cazuza, sabe o nome dele? Não. Agenor. Agenor? Você tá brincando? É o vô dele. Agenor, cara. Agenor de Miranda. Qual que é o nome? O Zeca é José Carlos. José Carlos Brito de Ávila Camargo. Então tá, Carlos. José Carlos aqui, tudo bem? Eu tava querendo fazer uma entrevista com você. Pode subir. Aí ele sobe e... Vê que é o Zeca. E aí no meio da entrevista, cara, eu tenho Zeca ela aqui, na época ó. tava Na Folha. E na MTV ou não? Não, a MTV não tava no Brasil ainda. A MTV isso só é veio bem pro Brasil em 90 e não lembro o ano agora. Foi começo de 90. O Zeca, Zeca Camargo. Ele dá outro nome. Como é que era o nome dele? Eu não sei se ele era conhecido como... Não, ele já era, acho que Zeca Já era Camargo. Zeca, né? José Carlos Camargo. É que ela bota aqui, o Cazuza resolveu receber o jornalista José Carlos Camargo. Mas acho que é só... Aí depois ela diz que é o Zeca Camargo. Então tá, o Zeca Camargo foi lá e aí ele descreve aqui como foi a conversa, né? Tipo assim, ele não entrou na conversa assim, e aí, Cazuza, como é que tá a AIDS? Né? Ninguém sabia que ele tinha, então ele foi conversando sobre música, papapá, até que ele diz assim... Cazuza falando, essa doença, eu tô com essa doença, eu tô sem saco pra tantos exames, não gosto de hospital e exames. Aí, que é? Aí o Zeca, mas você não tá afim de saber que doença é essa? Cazuza, não, eu tô muito de saco cheio, sem paciência. E o Zeca, sem paciência pra quê? Cazuza, pra essa coisa, essa maldita. Aí o Zeca responde, mas o que é essa maldita? E aí o Cazuza diz. Isso o Zeca falando, lembrando tempos depois. Eu lembro que ele pegou, eles estavam tomando vinho. Sei. Cada um, ele ofereceu pro Zeca. O Zeca lembra de ter tomado 2 taças no meio da entrevista. Mas tudo bem, tava acompanhando ali o entrevistado. Aí, lembra que ele pegou o copo, tomou um belo gole de vinho e disse: olha, escreve aí. A maldita é a AIDS. Ele tomou, pensou e fez Tomou uma frase de coragem, efeito. né? Estou com AIDS e não aguento mais. A maldita é a AIDS. Ele tá falando, essa maldita eu não aguento mais. O Zeca, o que é essa maldita? Que Ele maldita? falou, a maldita Entendi. é a AIDS. Aí diz o Zeca que foi um ato dramático. Ele não olhou pra mim enquanto falava e nós estávamos sentados lado a lado. E aí me deu um branco porque eu não estava preparado. Ele não estava preparado para que o Cazuza falasse aquilo, né? E aí ficou quieto. Aí o Cazuza continuou. Eu não revelei até agora sobre a doença por causa do público. E aí foi assim que saiu. Então sai primeiro.